Amém. Graças e paz, povo de Deus. Amém. Como eu sempre digo, né? É sempre muito bom e é sempre um privilégio poder servir ao Senhor, né? Poder estar na casa do Senhor, como eu consegui mais uma vez estar nessa noite, estar na casa do Senhor. E que bom que você está conosco, né? Já temos mais de 40 acessos aí. E com certeza vai ser uma grande bênção. Tem gente ainda chegando, né? Nós temos certeza que tem várias pessoas aí que ainda vão chegar até nós. Que Deus possa te abençoar muito nessa noite. É um privilégio e uma honra poder servir a Deus e ainda servir desse jeito especial, né? Junto com o pastor Kleber, junto com a Igreja Metodista de Mafra, né? Então podemos estar juntos, é ainda um privilégio muito maior. Que o Senhor possa nos abençoar muito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida da amada igreja. Tá cortando você, pastor? Na hora que você toca, corta o som. Amém? Tá Amém, eu tô aqui. Ok. É que tá dando um atraso, mas nós louvamos a Deus nesta noite pela vida dos irmãos que está conosco. Quero saudar todos com a paz do Senhor, glorificar a Deus pela vida da igreja de Mafra, a igreja de Marialva, que estamos nessa parceria nesta noite, nesse tempo de celebração ao nome do Senhor. Eu quero começar nesta noite, pastor Isnar, com um texto no livro de Salmos 96, texto muito precioso, porque vai falar da glória e majestade do nosso Deus. Está me ouvindo, pastor? Tô sim. E diz assim a palavra do Senhor nesta noite: cantem ao Senhor um cântico novo, e cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor e bendigam o seu santo nome, proclame a sua salvação dia após dia, anuncie entre as nações a sua glória, e entre todos os povos a sua maravilha, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, e o Senhor, porém, fez os céus e a terra. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Sobre o nosso Deus, meu irmão e minha irmã, está todo o poder. E nesta noite nós vamos exaltar o nome do Senhor, nós vamos cantar, porque sobre o nosso Deus está todo o poder, toda a glória, toda a majestade sobre este Deus. E que nesta noite nós possamos anunciar a formosura deste Deus. Amém? Amém. Você que está aí na sua casa com a sua família nesta noite, tem um tempo de celebração ao nome do Senhor. Não simplesmente escute as canções, mas adore ao Senhor aí com a sua família nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da glória, o Rei dos Reis, com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavra
Rei da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão o filho seu, é o Rei da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Adore o Senhor, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te adoramos essa noite. Rei dos Reis, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Glória a Deus! Amém, meu irmão? Glória a Deus! Você está sendo muito abençoado por Deus nessa noite, amém? Nós louvamos o nome do Senhor. E nesta noite, querido, nós queremos cantar uma canção. Uma canção que Deus nos deu. Uma canção que está no nosso CD. Que você nesta noite possa elevar a sua vida, o seu coração ao Senhor nesta noite. Porque o Senhor está olhando para o teu povo nesta noite. O Senhor está olhando para a tua igreja nesta noite. Leva minha alma a ti, estou te convido. Ensina-me os teus caminhos.
guia-me na verdade, sonda-me o coração, os teus ouvidos, lembra de mim, meu Senhor, é minha misericórdia. Minha alma diz, eu te confio, ensina-me os teus caminhos, guia-me na verdade, sonda-me o coração, lembra os teus ouvidos, lembra de mim, meu Senhor. Olha pra mim, preciso de ti. Tu és o Deus da minha salvação, o meu caminho. Olha pra mim, olha pra mim, preciso de ti, preciso de ti. Eu pego Deus da minha salvação, o meu amor. Aleluia, Deus. Nós adoramos o teu nome, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, nesta noite. Derrama, Pai, da tua água sobre nós nesta noite. Leva-nos, Deus, ao nível mais profundo nessa noite, de intimidade contigo, Senhor. Existe Senhor, que flui do teu amor, águas que correm no mundo.
grande, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Declara, Senhor, querido. Existe um Deus, Senhor, Que flui do teu amor, águas que correm do trono, águas que curam, que libertam. onde ir passar. Tudo vai transformar, nos leva à vida do próprio Deus. Esse rio é fora, esse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lave meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Declaro que Ele é a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Quero beber, Quero beber do teu rio, Senhor. sacia minha sede, salva o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, tu és o rio, Senhor. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Que tempo precioso, né? Quero louvar a Deus, né, por esse momento de adoração ao nome do nosso Deus. Que o nome do Senhor sempre venha a ser louvado e adorado, Pastor Isnar. Amém. Quero nesta noite orar pela sua vida, para que Deus te use com poder e autoridade nesta noite, para ministrar o coração do teu povo. Nós adoramos o Senhor, nós contemplamos o Senhor, mas nós precisamos do alimento. Amém. Nesta noite, aquilo que Deus colocou no seu coração, que venha gerar vida. Vida no coração do povo de Deus. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse tempo, Deus. O Senhor nos dá a oportunidade, Deus, de estarmos juntos com as igrejas, adorando o teu nome. Mesmo, Deus, nesse tempo que temos vivido difíceis, o Senhor nunca deixa de ser Deus nas nossas vidas. E nós adoramos o Senhor, porque nós estamos tendo a oportunidade de fazer esse culto junto ao teu povo, à tua igreja, que nessa noite, Deus, o Senhor use com poder e autoridade a vida do pastor Isnar, para ministrar, Deus, o coração do teu povo. Que toda palavra lançada nesta noite gere vida
coração dos teus filhos. Que toda palavra lançada nesta noite venha, Deus, ser derramada sobre cada coração. E que o teu povo nesta noite possa estar com o coração aberto, a sua mente aberta, para receber tudo aquilo que tu tens. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Quero, mais uma vez, cumprimentar a todos, os irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Quero cumprimentar a Igreja Metodista de Mafra, né? E mandar meu abraço para todos vocês. Quero cumprimentar a Igreja Metodista de Marialva. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E quero cumprimentar todos e todas que estão conosco aí, mesmo que você não seja nem da Igreja Metodista de Mafra, nem da Igreja Metodista de Marialva. É uma bênção ter você aqui conosco. Amém? Quero ver vocês dizendo amém. Amém. Estou acompanhando aqui do lado, viu? Amém. Quero trazer uma palavra do Senhor para a tua vida, e vou procurar ser o mais breve possível. Amém? E sendo breve, já que nós temos essa oportunidade de podermos falar para várias pessoas, e louvado seja Deus por isso, né? Tanto naquele vídeo, foi um vídeo live que eu e o pastor Kleber fizemos ontem, convidando todos para estarmos aqui hoje, né? Eu disse algo que eu tenho percebido e vivenciado nesses dias, né? Que nós estamos nesse isolamento social, nessa quarentena, enfim, tudo isso que nós estamos passando, né? É que nós estamos sendo, entre aspas, forçados a nos distanciar, né? Pelo menos fisicamente. Mas o fato é que esse distanciamento, esse isolamento, essa quarentena, só tem nos aproximado ainda mais, né? Então, Deus, Ele é tão maravilhoso, não é mesmo? Deus é tão maravilhoso que Ele consegue transformar toda a situação, Ele consegue transformar tudo em bênção, Ele consegue fazer com que nós sejamos abençoados e Ele também consegue fazer com que nós possamos aprender em tudo o que acontece, em todas as situações, Deus nos ensina. Amém? E uma das coisas que eu tenho sentido no meu coração de aprender com Deus nesse momento qual é o sentido, né? Qual é o sentido de tudo? E para eu entender o sentido de tudo, a coisa mais importante que eu preciso entender é qual é o sentido da vida. Qual é o sentido da minha vida? E aí eu lanço a pergunta para você, qual é o sentido da sua vida? Né? Não sei se você já parou para pensar nisso, não sei se você já parou para se perguntar sobre isso, né? Mas é importante nós pensarmos nisso, né? Qual é o sentido da nossa vida? Se até agora a gente não parou para pensar a respeito disso, agora é a hora da gente parar e pensar a respeito disso. Muitas pessoas têm dito assim: eu não vejo a hora da nossa vida voltar ao normal, eu não vejo a hora da nossa vida voltar ao que era. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu espero que isso nunca aconteça. Eu espero que a nossa vida nunca volte ao normal, eu espero que a nossa vida nunca volte ao que era antes. Eu espero de coração que esse período tenha nos fortalecido, que esse período tenha feito com que a gente cresça, né, espiritualmente, emocionalmente, né, mentalmente. Eu espero que em todos os sentidos nós estejamos crescendo nesse período. E eu espero que quando a vida voltar, né, que nós sejamos muito melhores do que nós éramos, que nós realmente tenhamos parado para pensar, parado para refletir no que é importante de fato na nossa vida e que nós possamos dar um novo sentido para a nossa vida. Pensando assim, eu queria falar de um homem
talvez uma das pessoas mais admiradas na Bíblia, depois de Cristo, óbvio, né? Depois de Jesus Cristo, o homem, talvez um dos homens mais admirados na Bíblia, eu estou falando de Paulo, apóstolo Paulo, né? E eu queria ler aqui rapidamente 2 textos para a gente poder frisar essa questão que eu estou falando, tá? O primeiro está lá no livro de Gálatas, tá? A carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Como eu quero ser um pouco mais dinâmico, eu já vou ler os textos. Se você conseguir acompanhar, você acompanha, se não você anota, tá bom? Para você ler depois, ou se não você rever o culto depois de novo, tá? Diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Né? Então, o primeiro texto, ele vai frisar essa questão que Paulo afirma: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Tá? Lembrando que nós estamos frisando algo aqui nessa noite, que é o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? E não só da vida de uma forma genérica, tá? É trazer para mim e para você. Eu quero trazer isso para o seu coração, eu quero que você traga uma reflexão para o seu coração. Qual é o sentido da sua vida? Qual você tem sentido que é esse sentido na sua vida? Segundo texto está na carta de Paulo também, só que agora aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21, que diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. 2 textos em que Paulo reflete o sentido da vida, né? 2 textos em que Paulo está ali refletindo e afirmando qual é o sentido de vida para ele, né? No primeiro texto, ele diz que não é ele quem vive mais, Cristo vive nele. E no segundo texto ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Aqui a gente tem um paralelo muito bacana, né? Que eu vou trabalhar na primeira parte dessa mensagem. São 2 partes apenas, tá? Que eu vou trabalhar na primeira parte dessa mensagem. Lembrando, tá? Esses 2 textos de introdução, eles vão nos chamar a atenção para refletir sobre o sentido da nossa vida, tá? E o sentido da nossa vida, a gente tem que se fazer uma outra pergunta. A minha vida, ela vale a pena? Uau, que pergunta, né? Se pergunte nesse momento: a sua vida, ela vale a pena? Eu gostaria que você se fizesse essa pergunta. Se você afirmou que sim, provavelmente significa que você entende qual é o sentido da sua vida. Se você pensou, se você parou para pensar, significa que talvez você não tenha total clareza de qual é o sentido da sua vida. E se a sua resposta foi eu não sei ou não vale a pena, né? Com certeza você precisa entender qual é o sentido da vida. Significa que, com certeza, o sentido da vida para você está, de alguma forma, perdido, tá? Paulo, ele deixa claro nesses 2 textos que eu li, que o sentido da vida dele é Cristo, é servir a Cristo, é ter Cristo, né? E por isso, ele deixa claro que a vida dele vale a pena. Apesar de 2 textos meio que parecerem que Paulo gostaria de morrer logo, né? E nós vamos trabalhar isso a partir de agora. Então, o primeiro ponto que eu queria discutir com você é a mudança de foco. Uma mudança de foco, tá? Por quê? Porque quando a gente fala em uma vida que vale a pena, né? A gente começa a pensar em o que é para as pessoas uma vida que vale a pena, né? Como as pessoas entendem que a vida dela está valendo a pena, que a vida deles está valendo a pena. O conceito cultural, o conceito do mundo é
Uma vida que vale a pena é uma vida em que eu posso aproveitar a vida, né? E esse aproveitar a vida, ele pode ganhar vários significados, pode ganhar várias formas de pensar, e a gente sabe que muitas vezes isso vai ser desviado, né? Essa forma de pensar vai ser desviada. Porque quando a gente fala em aproveitar a vida, muitas vezes a gente está falando exatamente em andar contra a vontade de Deus, em andar contra a palavra e os preceitos do Senhor, tá? Então, nós precisamos, em primeiro lugar, uma mudança de foco, tá? Uma vida que vale a pena, de fato, é essa. Vamos ler lá Filipenses, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 8. Filipenses, do capítulo 3, no capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 8, diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Uau! Que texto é esse? Paulo começa dizendo, né, como ele vivia, né? Óbvio que ele está fazendo um breve resumo, né, de como ele vivia. E ele está dizendo que ele era um crente, ok? Ou vamos mudar aqui o crente, né? Ele está dizendo que ele era um religioso exemplar. Ele era um baita de um religioso. Seguia as regras à risca, né? Seguia doutrinas e preceitos perfeitamente. Pelo menos ele acreditava que fazia tudo perfeitamente, né? Só que algo aconteceu na vida de Paulo. Algo aconteceu na vida de Paulo e a gente sabe o que foi que aconteceu. Ele teve um encontro com Cristo. E quando Paulo tem aquele encontro com Cristo, a vida dele muda. Por quê? Ao fazer Paulo cair, ficar cego e se apresentar a Paulo, Cristo faz com que... Cristo, ele não... Se a gente observar aquele diálogo ali de Cristo com Paulo, não foi um diálogo de muitas palavras, foi um diálogo bem sucinto, foi bem prático e rápido, né? Cristo simplesmente aparece para Paulo e Paulo, vendo aquele brilho, né? Aquela luz, ele fala, não pode ser outro senão Deus, né? E ele fala, Senhor, né? E quando Paulo se refere ao Senhor e pergunta, quem és tu, Senhor? Então Cristo responde a ele, eu sou Jesus, eu sou Cristo, a quem você persegue. Olha só, a bagunça que isso fez na cabeça de Paulo, né? Paulo depois é levado, ele passa algum tempo ali de cama, né? E eu fico imaginando tudo isso fazendo ele refletir. E numa simbologia, né? Paulo, depois de algum tempo, através de um profeta, né? Através de um homem enviado por Deus, Paulo, então, é retirado as escamas dos olhos de Paulo e Paulo volta a enxergar, né? E esse voltar a enxergar, ele é muito significativo, porque nós não estamos falando apenas de voltar a enxergar fisicamente, mas também é que Paulo, ele volta a enxergar, ou seja, agora, de fato, ele está vendo as coisas direito, ele está vendo as coisas por uma nova perspectiva, ou seja, ele está mudando o foco, O homem que perseguia a igreja, agora vai fazer parte da própria igreja,
a qual ele perseguia. E aqui, lendo aos Filipenses, esse texto que nós lemos, nós vimos Paulo dizendo que ele era um cara exemplar dentro do que ele fazia, mas que agora, com essa nova mentalidade, com essa nova forma de ver a vida, ele percebe que antes a vida dele não tinha sentido nenhum, que antes a vida dele não valia a pena. Apesar dele ser extremamente eficiente, apesar dele ser extremamente dedicado, ele percebeu que tudo aquilo, como ele mesmo diz aqui no texto, para ele, tudo aquilo passou a ser lixo. Ele considerou tudo aquilo, a partir dali, lixo, né? A partir dessa mudança de pensamento, né? Também conhecida como epifania, né? Se eu não tiver falado errado, se eu não me engano, é isso que significa, né? Essa mudança de pensamento. Se eu não me engano, é epifania. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí, tá bom? E o outro texto que eu gostaria de ler dentro dessa ideia é João capítulo 14, versículo 6, que diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também a meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto, porque têm visto Cristo, né? Cristo mesmo, ele disse diversas vezes: eu vim para revelar o Pai, né? Então, se vocês olham para mim, vocês automaticamente estão vendo o Pai. Não porque eu seja o Pai, mas eu estou aqui para revelar o Pai, para mostrar o Pai, né? Cristo diversas vezes ele vai dizer isso. E aqui então Cristo diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós queremos trazer um sentido para a nossa vida, nós precisamos entender qual é o caminho, qual é a verdade e qual é a vida, né? Para que eu tenha a vida, que é o terceiro ponto, né, que Jesus fala: caminho, verdade e vida, né? Caminho, verdade e vida. Se eu quero ter esse terceiro ponto, que é a vida, eu preciso então entender o caminho e a verdade, né? Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus, né? O autor, que nós não conhecemos o autor de Hebreus, né? Mas traz muita semelhança com Paulo, né? Com os textos de Paulo, né? A gente percebe ali um foco total em Cristo, né? Conforme ele está dizendo aqui, ele tem um foco, um olhar totalmente direcionado a Cristo. Então, essa mudança de pensamento, essa mudança de foco que nos leva até o autor e consumador da nossa fé, aquele que vai fazer com que a minha vida se torne uma vida de verdade, né? Como Paulo diz: não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Para que eu possa dizer isso, eu preciso estar com os meus olhos atentos ao autor e consumador da nossa fé. E para isso, Cristo precisa ser a razão da minha vida. Para que a minha vida possa valer a pena, Cristo precisa ser a razão dela, né? Cristo precisa ser a razão da nossa vida. João 10:10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu já vou ler outro texto aqui, tá? Lembro que Cristo já tinha dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui Jesus vai dizer: olha, o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ou seja, tudo que você não quer na sua vida, né? Você não quer que tirem nada de você, você não quer que roubem, você não quer morte na sua vida, nem sua e nem de ninguém, e você não quer que nada seja destruído, né? Absolutamente tudo que você não quer na sua vida é a proposta do inimigo para a sua vida, né? Então, se a nossa vida está desviada
do caminho de Deus, se ela está desviada da razão verdadeira, né, do caminho, verdade e vida, que é Jesus Cristo, as coisas que eu posso escolher para a minha vida são morte, roubo e destruição, que é aquilo que o inimigo veio para fazer. Jesus falou, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Pelo contrário, Cristo diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Último texto, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, a partir do versículo 31, diz assim, então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Olha só aqui, né? Aqui já tem uma outra chave, né? Jesus disse assim, se vocês permanecerem na minha palavra, né? Vocês são verdadeiramente meus discípulos. Então, nós só podemos ser considerados discípulos de Deus, né? Assim como Paulo se considerou, né? Se verdadeiramente nós caminharmos com Cristo, tá? Dentro da palavra de Cristo. E aí ele disse assim, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ou seja, conhecendo o caminho é o quê? É a palavra de Deus, né? Esse é o caminho, é a palavra de Deus, é a Bíblia, né? Conhecendo o caminho, eu descubro a verdade, né? E a verdade, que é a palavra de Deus, que é Cristo, me liberta, me deixa de ser escravo. Mas como nós vimos aqui, aqueles judeus disseram assim, nós somos da descendência de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. E talvez muitos de nós pensamos igual, né? Falando assim, ser livre, deixar de ser escravo, eu nunca fui escravo, né? Eu sou do Brasil, não tem escravo, né? Tinha no passado, hoje não tem mais escravo, né? Então, isso não serve para mim, né? Mas Jesus vai responder, ele disse assim, Jesus respondeu, em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Uma pessoa só pode dizer que tem vida, que de fato ela vive, se de fato ela entender que ela é livre. Não existe vida sem liberdade. Só que a liberdade, ela não é a liberdade, muitas vezes, que nós entendemos o que é liberdade. A liberdade, ela nasce aqui e aqui. Ela nasce aqui, através do entendimento. Do entendimento. Eu preciso entender o que é ser livre, e aí eu vou me sentir livre. Ok? Muitas pessoas estão por aí, soltos, entre aspas, mas são prisioneiros, são escravos, estão presos. Estão presos pelo pecado, estão presos por muitas coisas, né? E em contrapartida, nós vemos, por exemplo, Paulo, que certa vez estava preso, né? Encarcerado, vamos dizer assim, ele estava encarcerado, mas dentro do coração dele, ele dizia assim, eu não estou preso, eu sou livre. Eu sou livre. Né? Ele podia estar encarcerado, mas ele não estava preso, porque o coração dele e a mente dele eram livres. E a pessoa que entende essa liberdade que só Jesus Cristo dá, né? Então, vocês serão, se pois o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres, né? E como que Cristo nos liberta, né? Através da sua palavra, através do entendimento da sua palavra. Nós entendendo que, tendo Cristo e vivendo com Cristo, nós temos o caminho, nós temos a verdade que liberta, consequentemente, nós temos vida. E como Cristo disse, eu vim para dar vida
e vida em abundância. Não é uma sobrevivência, é de fato vida. Não é sobreviver, é viver. Com Cristo nós vivemos de fato, né? Ter posses, ter dinheiro, ter coisas, ter títulos, isso pode nos dar, pode nos oferecer muitas coisas, mas não oferece a vida de verdade. Se de cada um de nós pararmos para analisar a nossa vida, refletirmos sobre a nossa vida e nos perguntarmos: qual é o sentido da minha vida? E será que a minha vida realmente ela vale a pena? Eu vou te dar uma resposta. Ela só vai valer a pena, de fato, se o sentido da sua vida for eterno. Se aquilo que você entende como sentido da sua vida não for um sentido que seja de algo eterno, então está errado a forma de pensar o sentido da vida. Está errado a forma de pensar o que realmente vale a pena viver. Agora, se o sentido da minha vida for um sentido eterno, aí sim, e é claro, um sentido de vida eterno só existe um, que é em Cristo, que é em Jesus, né? E aí, se eu entendo que o meu sentido de vida é eterno, ou seja, é em Cristo, que eu posso dizer, como Paulo disse, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e como ele falou em Filipenses, o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Quando eu chegar nesse entendimento, eu de fato vou poder dizer, como Paulo disse, a minha vida, ela vale a pena. Amém? Eu oro, né? E eu torço para que todos nós possamos refletirmos sobre a nossa vida, né? Refletirmos sobre todo esse tempo que nós estamos passando. Muitos já estão voltando às suas atividades. Muitos já estão voltando à sua vida, entre aspas, normal. Mas, novamente, eu digo a você, para que a nossa vida possa, de fato, valer a pena, né, que nós possamos mudar o nosso foco, que nós possamos repensar o sentido da vida, para que nós, de fato, possamos viver uma vida que vale a pena. Amém? Amém. Fecha os teus olhos, eu vou orar com você e chamar aí o pastor Kleber de volta. Senhor Deus e Pai, eu oro, Senhor Deus, agradecido a Ti, Senhor Deus. Agradecido a Ti, Senhor Deus. Tua palavra diz em tudo é graça, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu oro, Senhor Deus, agradecido, ó Pai, porque independente das circunstâncias, independente das situações, o Senhor está sempre conosco. Independente do que nós passamos, Pai, o Senhor sempre tem uma palavra, o Senhor sempre tem um direcionamento. Pai, os anos podem se passar, os séculos podem se passar, os milênios podem se passar, mas a sua palavra, ela continua sendo totalmente atual e viva. Ela continua falando, Senhor Deus. Nós podemos passar, Senhor Deus, por algo que nós nunca passamos na vida. A humanidade pode passar por algo que ela nunca passou na vida. E o Senhor sempre tem a palavra certa dentro das suas escrituras. Eu te louvo, Senhor Deus, e que o teu Santo Espírito possa ir a cada coração, possa ir a cada mente, e possa falar, e possa mexer, e possa convencer, Senhor Deus, as nossas vidas, ó Pai, do real sentido que nós estamos dando para a nossa vida, Pai. Que nós possamos, ó Pai, mudar as nossas mentes, ó Pai, assim como diz lá em Romanos 12:2, né? Que nós possamos ser transformados através da renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Te louvo, Senhor Deus. Te agradeço, ó Pai, por cada vida que está nos ouvindo, ó Pai, em nome de Jesus.